ao tratamento da síndrome inflamatória multissistêmica, né, a gente tem que pensar no tratamento, o suporte cardiorrespiratório e em terapêuticas aí, específicas para o tratamento dessa inflamação exacerbada e desregulada, né, pós aí uma infecção prévia por Covid-19. Lembrando que o tratamento da síndrome inflamatória multissistêmica é baseado na opinião de especialistas e em diretrizes de síndromes semelhantes previamente descritas. A gente não tem nenhum ensaio clínico randomizado que foi feito em crianças com síndrome inflamatória multissistêmica para testar algum tratamento. Existe um grupo do Reino Unido fazendo ensaios clínicos randomizados em crianças com síndrome inflamatória multissistêmica, mas nenhum dado foi publicado ainda. Então, baseado muito na opinião dos especialistas e em diretrizes de síndromes semelhantes. Em relação ao suporte cardiovascular e respiratório, a gente vai tratar essas crianças de acordo com as diretrizes da campanha Sobrevivendo à Sepse. Então, se o meu paciente chegar com quadro de choque, se eu entender que ele precisa de volume, eu vou dar volume, eu vou dar droga vasoativa. Aí vale chamar a atenção que essas crianças, se precisam de volume, seja importante a gente fazer essa ressuscitação volêmica, preferencialmente baseada em variáveis aí, dinâmicas e não só clínicas que possam ajudar a gente no entendimento de quanto esse paciente precisa. Porque, eu vou falar mais para frente, essas crianças precisam receber imunoglobulina e acabam recebendo uma quantidade de volume muito grande. Essas crianças estão inflamadas, boa parte desse volume vai extravasar, essas crianças podem evoluir com balanço hídrico positivo, o que piora o prognóstico também desses pacientes com síndrome inflamatória multissistêmica, assim como outras patologias que a gente tem na unidade de terapia intensiva pediátrica e de adulto também, que já é meio que comprovado que um balanço hídrico positivo, ele é um fator de mau prognóstico. Em relação ao suporte ventilatório, um percentual pequeno de pacientes vai necessitar de suporte ventilatório invasivo, e quando esses pacientes precisam desse suporte, em geral, ele não é muito decorrente de um quadro inflamatório primariamente pulmonar, mas sim de um quadro de sobrecarga hídrica, tá? Lembrando, o coração é um dos principais órgãos acometidos, então, assim, variando com a casuística, ele ao redor de 80% das crianças tem um envolvimento cardíaco, e esse envolvimento cardíaco pode se dar através de choque, pode ser miocardite, pericardite e até arritmia. Um percentual pequeno das crianças nessa casuística necessitou aí de ir para um suporte cardiovascular externo, um percentual muito pequeno precisou de eco. Apesar desse acometimento cardiovascular importante, né, que pode ser de choque, e até essas crianças podem evoluir com alterações da coronária, com dilatação de coronária, com aneurisma de coronária, a grande maioria dessas crianças recupera completamente a função cardíaca a partir da segunda semana, e quando elas vão de alta, essas crianças, a grande maioria, já vai com uma função cardíaca normal. Em relação ao acometimento da coronária, né, é uma coisa que a gente vem preocupando muito. Antes a gente pedia um eco e nem se preocupava com a coronária, nós pediatras. Hoje a gente está preocupado aí com essa alteração de coronária associada à síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Vale ressaltar que é de 15% a 30% das crianças com síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica apresentam alteração da artéria coronária. Então, agora vamos aí pensar num tratamento mais direcionado para esse quadro de inflamação, né, de uma resposta imune aí desregulada e tardia à infecção por SARS-CoV-2. Em relação ao atendimento inicial, embora seja uma síndrome pós-infecciosa,
é recomendado que os profissionais utilizem equipamentos de proteção individual no atendimento dessas crianças. Em relação à instabilidade hemodinâmica, eu falei para vocês, exames laboratoriais. Bom, essas crianças, elas vão chegar e é difícil a gente falar se é uma sepse bacteriana ou se é só síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. O que é recomendado é que o antibiótico seja iniciado para todas as crianças com síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, mas esses antibióticos, eles devem ser suspensos assim que uma infecção bacteriana for descartada. E qual antibiótico a gente vai usar? A gente deve seguir as diretrizes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar de cada hospital e pensar ali no foco que eu estou pensando. Se for um quadro de choque, sem um foco muito claro, o primeiro antibiótico que é recomendado seria o ceftriaxone. Se eu já penso num quadro abdominal, eu devo associar metronidazol. Se eu tenho envolvimento cutâneo de partes moles, eu posso associar vancomicina. Se eu estou pensando na síndrome do choque tóxico, eu devo associar clindamicina. E se for um paciente imunodeprimido, o que é recomendado é a gente iniciar com cefepime, mas sempre olhando para o padrão de infecções do seu local de trabalho. Em relação às terapias imunomoduladoras e antiviral para síndrome inflamatória multissistêmica, né? O recomendado é que esse tratamento seja discutido localmente com infectologista, cardiologista, reumatologista e o hematologista. Hoje, o que a gente sabe, o que a gente coloca, é que a imunoglobulina ela é recomendada para todos os fenótipos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica e os diferentes espectros de gravidade. Então, chegou uma criança que a gente vai internar, que a gente tem a suspeita diagnóstica, nós ali com os exames e a clínica, a gente acredita, tem uma forte suspeita de síndrome inflamatória multissistêmica, então é recomendado uma dose de imunoglobulina de 2 gramas por quilo, infundida lentamente. Essa dose pode ser repetida nos casos refratários. E quais seriam os pacientes refratários? Seriam aqueles pacientes que mantêm um quadro de febre persistente, 48 horas após a primeira dose da imunoglobulina, aquele paciente que apresenta uma recrudescência da febre até 7 dias após a primeira hora, e aqueles pacientes que evoluem com piora das disfunções orgânicas, principalmente disfunção miocárdica e com uma necessidade crescente de suporte hemodinâmico. Em relação à corticoterapia, as primeiras recomendações de tratamento da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica deixava o tratamento com corticoide como uma terapêutica de segunda linha. Tem alguns trabalhos publicados recentemente que mostram que a associação do corticoide com a imunoglobulina como tratamento de primeira linha, ele diminui a duração da febre, diminui a disfunção miocárdica e diminui o tempo de internação. Então, atualmente, há uma tendência de recomendar o corticoide juntamente com a imunoglobulina ali nas primeiras 24 horas após a forte suspeita diagnóstica. Nos casos leves, é recomendado 2 miligramas por quilo dia de metilprednisolona, e se meu paciente for refratário a esse tratamento, eu posso considerar a pulsoterapia. Nos casos moderados, então aquele paciente que tem um envolvimento cardíaco e respiratório mínimo, com necessidade de um suporte mínimo, é recomendado uma pulso com metilprednisolona, 10 miligramas por quilo, e seguido da dose de manutenção. Se meu paciente for refratário a esse tratamento, aí eu considero a pulsoterapia de 1 a 3 dias. E o caso grave, é recomendado a pulsoterapia com metilprednisolona na dose de 20 a 30 miligramas quilo dia, por 1 a 3 dias, e depois eu deixo a dose de manutenção.
Como que eu vou desmamar esse corticoide? A gente deve desmamar lentamente esse corticoide e ele deve ser mantido por 2 a 3 semanas, até 6 semanas, dependendo da gravidade dos meus pacientes. Por que isso? Porque acredita-se que esse estado de inflamação, ele persista por um tempo mais prolongado. Então, existem relatos que quando os corticoides foram suspensos de uma forma precoce, sem deixar um desmame lento, esses pacientes evoluíram com rebote dessa inflamação descontrolada. Naqueles pacientes que não têm choque e que têm o perfil do Kawasaki, alguns protocolos recomendam, né, o uso da aspirina, inicialmente ali numa dose anti-inflamatória de 30 a 50 ou 80 a 100 miligramas por quilo dia em 4 doses, e depois eu reduzo essa aspirina para uma dose antiagregante plaquetária, 3 a 5 miligramas quilo dia, e meu paciente vai de alta com essa aspirina para acompanhamento com o cardiologista. Em relação às terapias imunomoduladoras mais específicas, né? Então, os protocolos recomendam que naqueles casos refratários à pulsoterapia, a gente deveria utilizar o inibidor da interleucina 1, a anakinra, numa dose de 2 a 10 miligramas quilo dia. Mas essa opção por esse tratamento, ela deve ser discutida com o reumatologista e com o imunologista. Outra opção terapêutica, principalmente nos casos refratários ao inibidor da interleucina 1, é o uso do tocilizumab, também nos casos refratários. Ressaltando que as crianças que precisam dessas terapêuticas imunomodulatórias específicas é um percentual muito pequeno. Eu não tratei nenhuma criança que precisou desses imunomoduladores. Outra terapia que é recomendada é a terapia anticoagulante. Sempre a gente deve prescrever associado a uma discussão com o hematologista. Nos casos leves, a gente deve avaliar risco-benefício de fazer uma terapia anticoagulante. Nos casos moderados, é recomendado a terapia anticoagulante profilática, né, com a inoxaparina, numa dose de 1 miligrama quilodose. Nos pacientes graves, pacientes de alto risco ou com trombose confirmada, e o paciente de alto risco é todo paciente que está na unidade de terapia intensiva, né? Porque ele vai estar acamado, ele tem aí talvez uma suspeita infecciosa. Então, nesses pacientes está recomendado uma anticoagulação terapêutica com enoxaparina, 1 miligrama quilodose 2 vezes ao dia. Nos pacientes instáveis ou com insuficiência renal, é recomendado a heparina não fracionada. Bom, a gente sabe que nessas crianças com síndrome inflamatória multissistêmica, o dedímero aumenta muito. Mas o que os hematologistas falam é que a gente não deve tratar apenas o dedímero, embora ele seja um fator de gravidade. Então, a gente vê um dedímero aumentado, a gente deve olhar ali para as outras apresentações dos pacientes. O remdesivir, que é um antiviral, a princípio ele não está indicado nos casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, porque a gente acredita que seja uma síndrome pós-infecciosa. Qual seria o racional para a gente usar a imunoglobulina, né, nesses pacientes? Seria controlar a inflamação, né? E, como eu disse, esse efeito é potencializado quando associado ao uso do corticoide. Por que usar a imunoglobulina? De onde surgiu o uso da imunoglobulina, né, para síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica? É que ela tem sido amplamente utilizada em crianças para o tratamento de várias condições, incluindo a doença de Kawasaki e a síndrome do choque tóxico. Então, ela faz parte do fluxograma de tratamento dessas doenças. E também a imunoglobulina tem sido aí utilizada em alguns pacientes com COVID agudo, então ela tem sido recomendada. Ressaltando que mesmo pacientes que não preenchem critérios de doença de Kawasaki podem apresentar um risco de evoluir com anormalidades
da artéria coronária. Então, esses seriam os racionais para a gente usar a imunoglobulina. Em relação ao corticoide, também o racional é a experiência da corticoterapia nos pacientes com COVID agudo e o seu potente efeito anti-inflamatório, que seria aí capaz de controlar essa inflamação descontrolada. Uma preocupação do uso do corticoide seriam seus efeitos colaterais. No caso ali da infecção aguda, né, pela Covid-19, se ele pode atrasar o clareamento do vírus e em todos os pacientes, né, a possibilidade de infecções bacterianas secundárias e reativação de infecções latentes. Aqui é o artigo que eu falei, né, que faz a gente recentemente indicar o uso do corticoide junto com a imunoglobulina nas primeiras horas após a suspeita diagnóstica, porque esse estudo mostrou que aqueles pacientes que receberam imunoglobulina associada a metilprednisolona nas primeiras 24 horas após suspeita diagnóstico, eles tiveram menor taxa de falha de tratamento, eles necessitaram menos de uma terapia de segunda linha, necessitaram de menor necessidade de suporte hemodinâmico e evoluíram aí com uma melhora da função cardíaca mais rapidamente e também menor tempo de internação em unidade de terapia intensiva. Em relação aos anticoagulantes, né, o racional seria também baseado aí na experiência da COVID aguda, que alguns estudos já demonstraram, né, que esses pacientes evoluem com trombose, então a gente tem recomendado o uso também na síndrome inflamatória multissistêmica, sempre pesando riscos e benefícios, tá? E a principal, como eu disse, já foi a enoxaparina. Quais seriam os riscos de trombose, né? Então, presença de catéter venoso central, infecção e sepse, imobilidade, cirurgia, trauma, algumas doenças crônicas, a própria obesidade, uso de terapia com estrógenos, né, principalmente em meninas na idade pós-puberal, história familiar de eventos trombóticos e uma doença cardíaca ou congênita com estase venosa. E aí eu vou pesar os riscos de trombose versus aí o risco de sangramento e as contraindicações para a terapia antimicrobiana. Quando que eu vou dar alta para o meu paciente? Né? Para eu dar alta para o meu paciente, ele tem que estar estável do ponto de vista hemodinâmico, sem necessidade de oxigênio terapia e afebril a pelo menos 48 horas. Essas crianças, elas vão sair de alta e devem ser acompanhadas e reavaliadas 2 semanas após a alta. Todas as crianças devem receber alta com uma profilaxia trombótica, com enoxaparina ou AS, mas eu tenho que ter garantia de um acompanhamento desses pacientes. Eles devem, após a alta, passar com cardiologista, reumatologista e hematologista. Eu devo repetir o eco também, cerca de 2 semanas após a alta, e a gente deve avaliar acompanhamentos adicionais, se necessários.